Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui uma passagem que diz respeito pela consciência dos outros. Relembro mais uma vez que no fim da leitura eu faço uma interpretação minha à passagem. Convido a todos aqueles que quiserem ouvir só a leitura de assistirem só a leitura, aqueles que quiserem também ouvir a interpretação, que também que ouçam com uma mente aberta e não que isto não é para mim, por exemplo. Quero que entendam que aquilo que eu digo pode ou não ser verdade e ao mesmo tempo é uma mensagem que vem da minha alma e não do meu pensamento. Portanto, a leitura diz o seguinte: quanto ao problema da carne oferecida aos falsos deuses, sabemos que todos nós temos conhecimento, mas o nosso conhecimento pode envaidecer-nos, ao passo que o amor edifica. Quem pensa que conhece bem alguma coisa ainda não o conhece como deve ser, mas se alguém ama Deus, é conhecido por ele. Quanto ao comer a carne oferecida em tempos de falsos deuses, sabemos que falsos deuses não representam absolutamente nada, pois Deus há só um. Embora se fale em deuses do céu e deuses da terra, como se existissem vários deuses e vários senhores, para nós existe um só Deus, o Pai, e é dele que vem todas as coisas e é para ele que nós existimos. E há igualmente um Senhor Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós vivemos também. Mas nem todos têm conhecimento dessas coisas. Pela força do hábito, alguns têm ainda a tendência para pensar no falso Deus, quando comem dessa carne, e com essa insegurança de consciência vão pensar que contém pecado. A verdade é que a comida não tem importância nenhuma diante de Deus. Lá por deixarmos de comer não vamos perder nada, nem vamos ganhar nada se não comermos. Mas tenham cuidado, que esta liberdade a quem tem direito não seja ocasião de pecado para os mais fracos. Se algum deles te vir a ti, que és um homem consciente sentado à mesa no templo de um falso Deus, não poderá ele de consciência pouco esclarecida peço desculpa pela demora, ser levado a comer dessa carne oferecida aos falsos deuses? E assim, pela tua atitude consciente, perdia-se um irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu, oferecendo estes irmãos e ferindo a sua consciência pouco esclarecida, é Cristo que oferecem. Portanto, se o facto de comer dessa carne leva o meu irmão a pecar, nunca mais volto a comê-la, para não ferir a sua consciência. Pois bem, o que é que esta leitura nos fala hoje? Fala-nos da carne oferecida aos falsos deuses. O que é que pode ser a carne? Pode ser aquilo que nós efetivamente comemos, como pode ser, por exemplo, um trabalho, trabalhar e receber algo em troca por esse trabalho. Pode ser uma ajuda, ajudar alguém inconscientemente do nosso lado, sem saber, mas conscientemente do outro lado, saberem que se está a ajudar outro Deus, sendo que Deus só há um, mas esse outro Deus é o chamado falso Deus. Pode ser, por exemplo, ir ao cinema e ver um filme. Pode ser muitas coisas do dia a dia comum. Nós não podemos assumir que tudo é oferecido aos falsos deuses, porque efetivamente, se o fizermos, nós não fazemos nada, não comemos nada, e isso acaba por levar à nossa morte precocemente. No entanto, temos sempre que ter uns quantos dedos na testa, como uma expressão que eu já usei noutros vídeos, para discernir a quem é que isso está a ser oferecido. Ou seja, se nós virmos
há algum sinal da parte das pessoas que estão connosco de que esse vídeo está a ser vídeo ou comida ou até mesmo ação está a ser oferecida a quem não devia, como por exemplo, imaginem quem ajuda a uma pessoa que se considera Deus. Aí é um falso Deus e nós estamos a oferecer ajuda a esse falso Deus. Ou seja, não estamos a comer, é verdade, mas estamos a abdicar do nosso esforço para fazer com que essa pessoa seja ajudada. E aí estamos a comer a nossa energia. E é nesse momento em que estamos a oferecer a nossa energia a um falso Deus. Portanto, nós temos que discernir um bocadinho se efetivamente a outra pessoa merece ou não merece essa ajuda e se nós não vamos ser pecadores ao fazer essa atitude. Hoje em dia existe muito ruído e muitas oportunidades, e quando eu falo em oportunidades podem ser elas boas como elas más. Por exemplo, aceitar um emprego só pelo montante financeiro, podemos ter uma consciência de que não é a coisa mais indicada a fazer-se. O mais indicado seria saber quais são os valores da empresa, saber qual é que é o produto que oferecem, saber quais são as condições de trabalho e somar isso tudo de forma a discernir se efetivamente é uma coisa que possa ser oferecida, digamos, ao diabo ou a Deus, e se for, por exemplo, ao diabo, pensar duas vezes antes de o fazer, antes de o aceitar. Eu contra mim falo porque eu muitas vezes escolho trabalhos em que me pagam melhor, em que tenho melhores condições de trabalho. No entanto, também olho para os valores da empresa. Por exemplo, uma empresa em que toda a gente finge que não se conhece, estamos a considerar, e que pague bem, podemos considerar que é apenas para proveito próprio, para o ego. O ego também é um falso Deus. Nós muitas vezes assumimos que que os nossos pensamentos são só nossos e muitas vezes estamos a dar razão ao ego. E devemos sempre perguntar a Deus se esse pensamento é nosso, se vem de Deus, pelo Espírito Santo, ou se vem do ego, ou do diabo, ou de demónios. Ou seja, há de sempre de haver uma resposta, há sempre de haver um sim ou um não. E dependendo desse sim ou não, nós tomamos a nossa decisão. Também pode acontecer muitas vezes haver um não e haver um sim. E aí entra uma parte que eu já falei no vídeo anterior, em que nós devemos pedir um nome ao Espírito Santo, registar esse nome como o nosso batismo, não voltar a pedir outro nome, e sempre que tivermos na dúvida se o sim ou se o não veio pelo Espírito Santo, veio de Deus pelo Espírito Santo, perguntamos e Ele responder-nos-á com esse nome, com o sim ou o não. E esta é a forma mais fácil que nós temos de saber se os nossos pensamentos são só nossos e de saber se efetivamente devemos ou não respeitar e obedecer a esse pensamento. E volto a referir, Deus há só um, e isto é verdade. E sei que existe o politeísmo, que acreditam em muitos deuses, no entanto, esses muitos deuses são considerados anjos para este Deus, para o verdadeiro Deus. Ou seja, são anjos caídos, anjos que se tomaram pela sua descrença no Pai, tomaram-se como dignos de ser como o Pai. E nós nunca podemos ser como os nossos pais. Não só porque não somos a mesma pessoa, mas também porque não podemos imitar uns aos outros. Não podemos ser macaquinhos de imitação, usando esta expressão. Nós temos que saber discernir e agir pelo nosso próprio ser, pela nossa própria essência.
E quanto a comer uma comida que seja oferecida a um falso Deus, nós, por exemplo, existe um ato muito antigo da sociedade portuguesa e de outras sociedades, que é rezar antes de comer. Esse rezar pode ser muitas vezes feito a um falso Deus. Isto porque a pessoa que diz a oração pode ter na sua mente um Deus que é diferente do verdadeiro Deus. E por isso eu, em todas as minhas refeições, podem me chamar o que quiserem, eu não rezo. Eu apenas agradeço pelo facto de ter comida na mesa, pelo facto de ter dinheiro e pelo facto de estar viva. Isto porquê? E não agradeço em voz alta, agradeço para mim. Isto para que possa compreender e chegar a Deus. E digo já que o verdadeiro Deus é aquele que dá a vida, é aquele que nos permite ser germinados no seio das nossas mães e que nos permite viver sem ser julgados. E quando eu digo sem ser julgados, é sem ter karmas, é viver uma vida onde existe paz plena de espírito e de alma. Eu por hoje não tenho mais nada a dizer. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.